essa vista tão interessante, onde eu tenho vários pontos de origem e inserção muscular, e além disso, as estruturas da ATM. Uma vista onde eu tenho neurocrânio e viscerocrânio. Vamos lá. Essa vista eu começo mostrando nessa região onde eu tenho, começando aqui no osso frontal, passando pelo parietal e terminando no nosso osso temporal, uma linha bem marcada. Na imagem é fácil de ver, nas peças nem tanto, a linha temporal. Na realidade são duas linhas, linha temporal superior e inferior, para fixação, para a origem do músculo temporal, do músculo e de sua fáscia. Nós enxergamos aqui o início da linha temporal, ela contornando toda essa região e terminando aqui sobre o processo mastoide. Nessa vista, nós descemos um pouquinho, nós enxergamos o osso aqui em destaque, o osso temporal, e no osso temporal, nós percebemos que a sua união com o parietal forma, ou melhor, mostra uma sutura bem interessante, que é a sutura escamosa, onde os ossos se encontram como uma escama. Então, essa sutura é a nossa sutura escamosa. Nessa região aqui a gente percebe anteriormente também o osso esfenoide, a sua asa maior. E em destaque nessa região está o próprio osso zigomático. O osso zigomático, ele articula-se com o osso temporal e na realidade são dois processos articulando-se. Essa parte aqui do osso zigomático que encontra-se com o nosso temporal é o processo temporal do osso zigomático. Do outro lado, já no osso temporal, essa parte dele que articula-se com o zigomático é o processo zigomático do osso temporal. Os dois juntos, articulados, formam essa estrutura inteira chamada arco zigomático. O arco zigomático, ele separa essa vista lateral em duas grandes áreas. A região acima do arco zigomático é a área da fossa temporal. E a região abaixo do zigomático, quando a gente tira a mandíbula, fica mais fácil de enxergar. Essa região é a fossa infratemporal. Quando a gente observa essa vista, e é importante observá-la, né, na sua totalidade, nós percebemos o arco zigomático como uma estrutura muito importante. O arco zigomático, ele é a ponte entre a região do víscero com o neurocrânio. Além disso, na face inferior, na borda inferior do arco zigomático e no próprio osso zigomático, eu tenho a origem do músculo masseter. Então, osso e arco zigomático são estruturas muito importantes dessa vista. Chegando um pouquinho para a região posterior, nós encontramos as estruturas da ATM. E aqui, em maior destaque, a gente vai crescer um pouquinho para enxergar. Eu tenho a fossa mandibular, onde a mandíbula se encaixa, o processo condilar e anterior à fossa mandibular, essa elevação observada no arco zigomático é conhecida como eminência articular. Eminência articular, fossa mandibular e o processo condilar são as três estruturas ósseas da articulação temporomandibular. Interessante lembrar que aqui atrás do nosso processo, da nossa fossa mandibular, essa área triangular separa a região da ATM do poro acústico externo. Esse é o processo retroarticular. Chegando aqui também, a gente já observou, eu tenho aqui a nossa parte timpânica do temporal. Essa parte timpânica do temporal
nessa vista, ela destaca-se através dessa abertura, conhecida como poro acústico interno. O poro é a entrada desse espaço chamado de meato acústico externo. Lembrando, é importante a gente diminuir um pouquinho, a gente enxerga o temporal na sua totalidade e nas suas 3 partes. Essa porção mais achatada dele é a sua parte escamosa. Essa parte onde eu observo o poro e meato acústico externo é a nossa parte timpânica. E essa porção posterior, onde, se a gente isolar o nosso osso temporal, a gente percebe que ela avança internamente a cavidade craniana, essa é a nossa parte petrosa do temporal. Ainda na região essa região posterior, na vista lateral, a gente observa aqui o nosso processo estiloide, saliência pontiaguda, fixação de músculos e ligamentos, músculo estiloglosso, estiloioideo, ligamento estilomandibular, são estruturas presas aqui no processo estiloide. Um pouco mais posterior, na parte petrosa do temporal, essa estrutura palpável e arredondada é o nosso processo mastoide. Processo mastoide é ponto de inserção de um importante músculo do pescoço, o músculo esternocleidomastoideo. Um pouquinho mais posterior a essa região, a gente observa aqui parte da sutura lambidoide. Essa região da sutura lambidoide que se continua inferiormente é chamada de sutura occipitomastoide, já que ela separa o occipital do nosso processo mastoide. Também é importante observar que acima do processo mastoide está o fim da nossa linha temporal. Percebam que a linha temporal que nós iniciamos falando dela, ela se dirige aqui para essa região e termina nessa crista chamada de crista supramastoidea. Além dessas estruturas do crânio que nós observamos, é interessante observar aqui lateralmente a nossa mandíbula. Já falamos do nosso processo condilar, o côndilo, mas anteriormente nós observamos o processo coronoide. O processo coronoide é o ponto de fixação final do nosso músculo temporal, ponto de inserção do temporal, esse processo triangular. Vamos isolar a nossa mandíbula, né? Então aqui eu tenho o nosso processo coronoide e aqui o nosso processo condilar. Entre os dois, essa meia-lua observada é a nossa incisura da mandíbula. Chama atenção ainda, observando totalmente o ramo da mandíbula, a região do ângulo mandibular e uma área rugosa. Se nós aumentarmos um pouquinho, a gente consegue perceber que no ângulo da mandíbula externamente eu tenho uma região rugosa e essa região é conhecida como tuberosidade massetérica. A tuberosidade massetérica é ponto final, é o ponto de inserção do nosso músculo masseter. Falando das estruturas da vista lateral, é importante enxergar uma região que a mandíbula, ou melhor, que o ramo da mandíbula sobrepõe. Para a gente enxergar essa região, nós vamos deletar a nossa mandíbula, voltando aqui, então essa estrutura, nós vamos deletá-la e nós vamos enxergar a região ou fossa infratemporal. E aqui a gente observa algumas estruturas interessantes. Nós observamos a região posterior da maxila. Atrás, aqui nós temos a crista zigomática alveolar, então nós estamos observando atrás dela. E o que nós observamos aqui é uma região, primeiramente, essa área conhecida como tuber, ou tuberosidade da maxila. Essa é uma região frágil, com bastante osso esponjoso. Guarda aí a área posterior, onde está o nosso terceiro molar.
Um pouco acima da tuberosidade da maxila, nós observamos 3, às vezes 2 pequeninos forames, os forames alveolares, e esses forames dão passagem para o nervo e para os vasos alveolares superiores, posteriores. Esses forames são importantes pontos anestésicos para a região posterior da nossa maxila. Atrás dessa região, nós observamos aqui o osso esfenoide. Para quem não lembra, né, aqui nós estamos com o nosso esfenoide. Essa porção do esfenoide que nós estamos observando é o processo pterigoide do esfenoide. E nós percebemos a proximidade do processo pterigoide com a parte posterior da maxila. Colocando um pouquinho lateralmente, a gente percebe que o processo pterigoide tem 2 lâminas, a lâmina lateral e aqui a lâmina medial. A lâmina lateral é ponto de origem, de início de um músculo importante, o músculo pterigoideo lateral. E outro detalhe importante dessa região é essa pequena projeção, que na realidade é uma projeção da lâmina medial do processo pterigoide, e essa estrutura é conhecida como âmulo pterigoideo. O âmulo pterigoide fica muito próximo aqui do último molar, do terceiro molar. É uma estrutura frágil, passível de ser fraturada em cirurgias mal planejadas. E o nosso âmulo pterigoide é local de fixação, de apoio do músculo tensor do véu palatino, o músculo que tensiona o nosso palato mole. Chama atenção ainda, para finalizar essa vista, que entre a maxila e o processo pterigoide nós temos uma região, agora em verde, a nossa fissura pitérigo-maxilar. Na realidade, aqui eu tenho uma fissura em forma de gota, a fissura pitérigo-maxilar. A sua parte interna, ela dá acesso para a região conhecida como fossa pitérigo-palatina, e dentro dessa região, numa visão um pouquinho mais aqui, ó, lateralizada, a gente enxerga essa pequena abertura no interior da fissura pitérigo-maxilar. Esse forame é o nosso forame esfenopalatino. Ele dá passagem para a artéria esfenopalatina e ele dá acesso para a cavidade nasal. Essa, então, é uma vista extremamente importante, uma região extremamente importante, que guarda detalhes de origem, inserção muscular, regiões de passagem de vasos sanguíneos importantes, e é lógico, não podemos jamais esquecer da nossa articulação temporomandibular, né? Então, voltando à nossa vista completa, aqui nós estamos em destaque, finalzinho aqui, a nossa fissura pitérigo-maxilar, mas a nossa visão completa, se nós voltarmos lá inicialmente no nosso modelo, essa visão mostra a área da articulação temporomandibular. Próxima vista posterior do crânio. Até mais, espero que vocês tenham aproveitado essa importante região que é a nossa vista lateral.